Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos, existem diversos tipos de crentes. E é pena que alguns não sabem o poder de Deus e do seu santo evangelho para transformar vidas. Existem muitos que se escondem atrás de si mesmo, dos seus defeitos, para não querer proclamar o evangelho da salvação, não levar as pessoas que precisam, que estão cativas do pecado, o poder de Deus através do seu santo evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Tem muito crente não vivendo da fé e negando a Deus, e não exercendo o poder que Deus tem colocado sobre a sua vida para salvar vidas. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eram palavras do Senhor Jesus Cristo, falando para todos os crentes de todas as épocas. O poder que o evangelho causa nas pessoas que o recebem como manual de vida e conduta é um poder sobrenatural, porque o poder do evangelho é o próprio poder de Jesus Cristo, principalmente para transformar e salvar o homem. Seja qual for a sua situação, o evangelho é o único canal que nos mostra como podemos ser salvos. Romanos 10, 8 a 17, a palavra de Deus diz assim: mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Portanto, não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não se ouviu falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainda em Romanos 16, 25 e 26 está escrito, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Meus amados, vocês têm o poder de salvar vidas, de transformar vidas. Não estamos tratando de uma história de gibi ou meros contos populares. O evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador, transformar o alcoólatra, o drogado, o ladrão, o mentiroso, o adúltero, até mesmo o estuprador. É motivo de termos orgulho em anunciar este evangelho maravilhoso de poder que só nos traz bênçãos. Portanto, gostaria de expor aqui 3 formas de viver o evangelho. São 3 tipos de comportamentos que as pessoas reagem diante de anunciar o evangelho como a palavra de Deus, os quais revelam a sua espiritualidade. Existem os que se envergonham do evangelho. Sim, tem crentes que têm vergonha do evangelho. Alguns que se dizem evangélicos, mas não têm coragem de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação de seus colegas de trabalho, de seus vizinhos, de seus amigos, por imaginar como eles receberiam a mensagem. E pensam, talvez eles esperariam um diálogo mais moderno, mais inteligente,
ou que lhes fosse mais agradável. Então, em vez de anunciar o evangélico prefere contar uma piadinha, agradar o homem e desagradar a Deus. O último noticiário escandaloso ou violento, este negócio de falar de Jesus salva, perdoa pecados, transforma as pessoas, pode trazer muita polêmica e eu não tenho conhecimento bíblico para aprovar e ficarei envergonhado. Essa é a desculpa de muitos que estão deixando passar o tempo e estão deixando as almas de pessoas que elas amam e conhecem caminharem para o inferno. Essa tem sido a principal justificativa daqueles que se envergonham do evangelho. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 22:29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A mensagem de Jesus Cristo, ela é simples, ela é clara, ela é objetiva, e é nosso dever anunciá-la. E o Espírito Santo se encarrega de completar a obra. João 16:8 e 9 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. 1 Coríntios 1:18 a 21. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século está? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus? Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem na sua palavra. Não tenha vergonha em anunciar o evangelho. Não rejeite a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus com autoridade e com poder, pois ela é poderosa para mudar vidas. Você não sabe, às vezes você acha irrelevante, até inútil, mas quando você está pregando, as pessoas que estão recebendo estão sendo impactadas e dentro delas está batendo algo dizendo: eu preciso mudar de vida para ganhar a salvação. Creia e pregue a verdade de Deus. Existem aqueles que envergonham o evangelho. É uma minoria, na verdade, quase insignificante. Porém, que mancha o evangelho, se diz evangélico, mas não utiliza o evangelho como marketing para conquistar a confiança de pessoas de boa fé. E depois aproveita para negociar com elas e obter lucros abusivos, impróprios, em nome da fé. Seduzem o sexo oposto para obter prazer e depois se dizem arrependidos, porém continuam praticando todo tipo de atrocidade com a Bíblia debaixo do braço. O pior é isso, de paletó, de gravata, posando bem. Porém são verdadeiros lobos no meio das ovelhas, escandalizam a obra de Deus. E os não evangélicos tomam antipatia dessas práticas e não querem ser evangélicos porque se envergonham. E por causa disso, o evangelho é envergonhado e pela prática desse pecado, muitos distanciam de Deus o povo e vão pagar caro por isso. Jesus disse em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente, quer dizer, dentro deles, são lobos devoradores. É a palavra do Senhor chamando a sua igreja para refletir no que essas pessoas podem trazer. São pessoas que têm vergonha de falar de Jesus para o próximo. Dizer que existe alguém que os ama, e esse alguém é Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas às vezes praticam tantas coisas erradas, mas se escondem atrás da Bíblia para encobrir seus erros e não sabem que Deus vai pegá-las de qualquer jeito. E existem os que não se envergonham do evangelho. Muitos não têm vergonha de falar de Jesus para o próximo. Dizer que existe alguém que os ama de verdade, que é capaz de mudar a sua vida, trazer transformações, salvação, perdoar seus pecados, trazer as boas novas de salvação. Isso é um privilégio, você ter o poder de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e esse poder está sobre você. É comum os crentes sentirem-se fracos quando estão passando momentos difíceis, mas saiba que a palavra de Deus jamais será fraca quando você está fraco. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: quando sou fraco é que sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, foi o que Jesus disse a Paulo quando ele reclamava dos espinhos da carne. Quando você está fraco, é que você é forte, porque Deus honra as palavras que saem da sua boca. Jesus ama aqueles que amam a sua palavra. Jesus entrega àqueles que amam a sua palavra o poder de transformar vidas. Não há nada mais importante do que você ter o poder de Deus para transformar vidas. Use o poder que Deus te deu.
Transforme as vidas. Não seja um crente falso, mentiroso, porque um dia você estará diante de Deus e você vai ouvir a condenação eterna. Seja fiel a Deus e Ele dirá a você o que disse, que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O Senhor diz nesta carta maravilhosa que escreveu. Ele diz assim, olha, preste atenção. Apocalipse 3:8. Muitos estão assim. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus escreveu isso à igreja fiel de Filadélfia. Seja um crente fiel e Deus será fiel com você. Fique na paz, que o Senhor Jesus abençoe a todos.